A produção do arroz começa com a preparação do solo nas regiões agrícolas adequadas ao cultivo, geralmente em áreas de clima tropical ou subtropical, onde há abundância de água. O solo é arado, nivelado e preparado para o recebimento da água necessária à germinação e ao crescimento da planta. Em seguida, são escolhidas as sementes, que podem ser variedades de arroz irrigado ou de sequeiro, dependendo da região e das condições climáticas. A qualidade da semente é fundamental, pois influencia diretamente na produtividade e na resistência a pragas e doenças. Após a escolha das sementes, ocorre o plantio. No sistema irrigado, os campos são alagados com uma lâmina de água constante e as sementes são lançadas sobre o solo preparado. No sistema de sequeiro, o plantio ocorre em solo úmido, sem a necessidade de alagamento constante, dependendo mais das chuvas. Em ambos os casos, a germinação ocorre em poucos dias e as mudas começam a se desenvolver. Durante o crescimento, a lavoura exige cuidados como controle de pragas, adubação, manutenção da irrigação e monitoramento para garantir que a planta cresça saudável. À medida que o arroz cresce, o manejo da água se torna essencial. No cultivo irrigado, a lâmina de água é controlada para proteger as plantas, reduzir ervas daninhas e melhorar a produtividade. Técnicas de manejo integrado são aplicadas para reduzir o impacto de insetos e doenças, além de promover um uso mais eficiente dos recursos naturais. Quando as plantas atingem a maturidade, os campos são drenados para facilitar a colheita, que normalmente ocorre após 4 a 5 meses de plantio. A colheita do arroz pode ser feita manualmente, com o corte das plantas e posterior debulha dos grãos, ou mecanizada, com colheitadeiras modernas que cortam e separam os grãos diretamente no campo. Após a colheita, os grãos ainda apresentam alta umidade e precisam passar pelo processo de secagem. A secagem pode ser feita ao sol, em terreiros ou em secadores industriais, garantindo que a umidade seja reduzida ao nível adequado para o armazenamento sem risco de deterioração. Com os grãos devidamente secos, eles são transportados até as indústrias de beneficiamento. Nessa etapa, o arroz passa por várias fases. Primeiro, ocorre a limpeza, em que impurezas como pedras, palhas e grãos defeituosos são retirados. Depois, os grãos seguem para a descascagem, processo em que a casca externa é removida, originando o arroz integral. Se houver a necessidade de produzir o arroz branco polido, o grão integral passa ainda pelo brunimento e polimento, em que parte do farelo é retirada para obter um produto mais claro e de maior aceitação comercial. No beneficiamento, o arroz pode ser separado em diferentes tipos e categorias, de acordo com o tamanho, a qualidade e o destino de consumo. Além do arroz branco tradicional, são produzidos também arroz integral, parboilizado e aromático. Cada tipo atende a uma demanda específica do mercado e passa por embalagens adequadas que preservam sua qualidade. O processo industrial é rigorosamente controlado para assegurar segurança alimentar e manter os padrões exigidos pelos órgãos de fiscalização. Uma vez embalado, o arroz segue para a etapa de transporte e distribuição. Ele é carregado em caminhões, navios ou trens, dependendo da distância e do mercado consumidor, e enviado para atacadistas, supermercados e outros pontos de venda. O transporte deve ser realizado em condições que evitem a umidade e a contaminação, mantendo a integridade do alimento. Essa logística garante que o arroz chegue aos centros urbanos e às regiões rurais de forma constante, abastecendo a cadeia alimentar. Nos pontos de comercialização, o arroz é exposto ao consumidor em diferentes formas de embalagem, tamanhos e tipos. A decisão de compra depende de fatores como preço, qualidade percebida e preferência por determinados tipos de arroz. Supermercados, mercearias e feiras livres são os principais locais de aquisição, embora, em alguns contextos, também seja comercializado diretamente de produtores locais para consumidores. O arroz é um alimento básico e de consumo regular, o que garante grande volume de vendas. Finalmente, o arroz chega à mesa das pessoas como um dos alimentos mais versáteis e consumidos no mundo. Ele pode ser preparado de diversas formas, cozido simples, como acompanhamento de carnes e vegetais, transformado em pratos tradicionais como risotos, paellas, carreteiros e sushis, ou ainda utilizado em sobremesas como arroz doce.
Por ser uma fonte rica em carboidratos, ele fornece energia essencial para o organismo e faz parte da base alimentar de bilhões de pessoas, especialmente na Ásia e na América Latina. Esse ciclo, que começa na terra e termina na alimentação diária, revela a importância do arroz como produto agrícola, industrial e social. Sua produção envolve agricultores, indústrias, transportadores, comerciantes e, por fim, consumidores, conectando diferentes setores da economia em um processo contínuo. Assim, o arroz não é apenas um alimento básico, mas também um elemento central da cultura alimentar e da segurança nutricional em grande parte do mundo. A produção do arroz é um processo longo, complexo e essencial para a alimentação de grande parte da população mundial. Desde o preparo da terra até a chegada do grão à mesa das pessoas, há um encadeamento de etapas que envolvem práticas agrícolas tradicionais, tecnologias modernas, processos industriais, cadeias logísticas e aspectos culturais. O arroz é um dos alimentos mais antigos cultivados pela humanidade, com registros históricos que remontam a milhares de anos em regiões como a Ásia, e até hoje permanece como um dos principais pilares da segurança alimentar global. A sua cadeia produtiva mobiliza milhões de agricultores, trabalhadores industriais, transportadores, comerciantes e consumidores, formando uma rede de atividades que sustenta economias e culturas em diferentes continentes. Tudo começa no campo, com a preparação do solo para o plantio. O arroz necessita de condições específicas para se desenvolver bem, sendo uma planta adaptada a solos de planície, onde é possível controlar o nível da água. O preparo da terra consiste em arar e nivelar o terreno, de modo a facilitar a irrigação e evitar acúmulo desigual de água. Em regiões tradicionais de cultivo, como a China, a Índia, o Japão e países do Sudeste Asiático, há séculos os agricultores desenvolveram técnicas de terraceamento, criando patamares em encostas de montanhas para permitir o plantio em áreas alagadas. Já no Brasil, por exemplo, as lavouras se concentram em áreas planas do sul, centro-oeste e norte, com forte uso da mecanização para preparar os campos. O nivelamento da área é fundamental, pois garante que a lâmina de água que cobre a plantação seja uniforme, evitando falhas no desenvolvimento das plantas. Após a preparação do solo, entra em cena a escolha das sementes. Há milhares de variedades de arroz no mundo, mas, de forma geral, elas se dividem em dois grandes grupos. O arroz de terras altas ou sequeiro, que depende das chuvas e não requer alagamento constante, e o arroz irrigado, que é cultivado em campos alagados e responde pela maior parte da produção mundial. A escolha da variedade depende do clima, do solo e das preferências do mercado consumidor. Em países como o Japão, é muito valorizado o arroz de grão curto e textura pegajosa, ideal para o preparo de sushi. Já em regiões da Índia e do Paquistão, o basmati, de grãos longos e aroma característico, é altamente apreciado. No Brasil, o consumo predominante é de arroz branco polido de grão longo, enquanto em alguns países da África, o arroz integral ou variedades locais ainda ocupam um papel importante. A seleção da semente deve levar em conta produtividade, resistência a pragas e doenças, ciclo de maturação e aceitação comercial. Com as sementes definidas, ocorre o plantio. No sistema irrigado, um dos mais difundidos, há duas formas principais. A semeadora direta, em que as sementes são lançadas sobre o solo já preparado e alagado, e o transplante de mudas, técnica muito comum em países asiáticos, em que as sementes são germinadas em viveiros e, após algumas semanas, as pequenas mudas são transplantadas manualmente ou por máquinas para os campos inundados. O transplante exige mais trabalho, mas permite maior controle sobre a densidade da lavoura e pode resultar em maior produtividade. No Brasil, predomina a semeadura direta mecanizada, enquanto no Vietnã e em outros países asiáticos, o transplante ainda é amplamente usado, especialmente em pequenas propriedades familiares. Durante o crescimento do arroz, o manejo da água é fundamental. O campo é mantido alagado com uma lâmina de cerca de 5 a 10 centímetros, o que ajuda a controlar o crescimento de ervas daninhas e fornece condições ideais para a planta. Esse manejo hídrico exige grande quantidade de água, razão pela qual a risicultura irrigada só é viável em regiões onde há disponibilidade hídrica abundante ou infraestrutura de irrigação.
O controle da água também é estratégico, pois permite reduzir o risco de perdas por seca ou excesso de chuvas. Além do controle hídrico, é preciso cuidar da fertilização, fornecendo nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, fundamentais para o crescimento saudável da planta e para a formação dos grãos. A adubação química e orgânica podem ser aplicadas conforme as necessidades do solo. Ao longo do ciclo de crescimento, que dura de 4 a 6 meses, dependendo da variedade, os agricultores precisam estar atentos a pragas e doenças. Entre as mais comuns estão o percevejo do arroz, a broca do colo e fungos como a brusone, que atacam as folhas e podem reduzir significativamente a produtividade. Para combatê-los, utilizam-se práticas de manejo integrado que combinam o uso racional de defensivos químicos com rotação de culturas, seleção de sementes resistentes e controle biológico. Esse equilíbrio é necessário para proteger a lavoura e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Em algumas regiões, o cultivo de arroz orgânico vem ganhando força, com técnicas que reduzem o uso de químicos e valorizam a biodiversidade, embora exija maior manejo manual e apresente custos de produção mais altos. Quando o arroz atinge a maturidade, os campos precisam ser drenados para permitir a colheita. O momento certo é identificado pelo aspecto dourado das espigas e pelo endurecimento dos grãos. A colheita pode ser manual, como ainda ocorre em muitas partes da Ásia e da África, onde famílias inteiras participam do corte das plantas com foices, que depois são amarradas em feixes e debulhadas para separar os grãos. No entanto, em países com agricultura mecanizada, a colheita é feita por colheitadeiras modernas, que cortam, debulham e separam os grãos em uma única operação, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo de trabalho. O arroz colhido apresenta alto teor de umidade, geralmente acima de 20%, e não pode ser armazenado nessa condição, sob risco de fermentação e deterioração. Por isso, logo após a colheita, o arroz é encaminhado para a secagem. Em métodos tradicionais, os grãos são espalhados em terreiros e expostos ao sol, sendo revolvidos periodicamente até atingirem cerca de 13% de umidade, nível considerado seguro para armazenamento. Já em sistemas industriais, secadores a gás ou a lenha realizam esse processo de forma mais rápida e controlada, garantindo maior padronização. A secagem adequada é essencial, pois evita a proliferação de fungos e a perda da qualidade do grão. Armazenado em silos ou armazéns, o arroz em casca pode permanecer por meses antes de seguir para o beneficiamento, desde que sejam respeitadas as condições de ventilação e temperatura. A etapa seguinte é o beneficiamento industrial. O arroz em casca, chamado de arroz PED, passa inicialmente por máquinas de limpeza que retiram impurezas como pedras, palhas, grãos quebrados e poeira. Em seguida, ocorre a descascagem, em que a casca rígida externa é removida por atrito mecânico, resultando no arroz integral. O arroz integral conserva a película de farelo e o germen, sendo mais nutritivo, rico em fibras, vitaminas e minerais, embora menos consumido em larga escala devido à textura mais firme e ao tempo de cozimento maior. Para atender ao consumo predominante, o arroz integral é geralmente enviado para as etapas de brunimento e polimento, nas quais parte do farelo é removido, resultando no arroz branco polido, de aspecto mais uniforme e sabor suave. Esse é o tipo mais popular em países como o Brasil, embora a tendência de alimentação saudável venha ampliando a procura por arroz integral. Há também outros processos industriais que geram variedades específicas, como o arroz parboilizado, que passa por uma pré-cozimento e secagem antes da descascagem, o que faz com que os nutrientes da película migrem para o interior do grão, tornando-o mais nutritivo e com menor índice glicêmico. Outro tipo é o arroz aromático, como o jasmim tailandês ou o basmati indiano, que mantém suas características especiais mesmo após o polimento. A indústria também separa o arroz em categorias de qualidade, de acordo com o percentual de grãos inteiros e quebrados, classificando-os em tipos que vão para diferentes segmentos do mercado. Nada se perde. O farelo removido no processo é aproveitado na produção de óleo de arroz e ração animal, e a casca pode ser usada como fonte de energia ou como substrato agrícola. Com o arroz beneficiado e embalado, entra em ação a logística de transporte e distribuição. O produto é acondicionado em sacos de diferentes tamanhos, desde pequenas embalagens de 1 kg para consumo doméstico até sacarias maiores destinadas a restaurantes, hotéis e indústrias alimentícias.
Essas embalagens precisam proteger os grãos da umidade, da luz e de insetos, garantindo que cheguem ao consumidor final em boas condições. O transporte é realizado por caminhões, trens ou navios, dependendo da distância e do mercado de destino. Em países produtores como Vietnã, Tailândia, Índia e Brasil, parte significativa da produção é destinada à exportação, abastecendo mercados internacionais e gerando divisas importantes para a economia. Nesse caso, os cuidados logísticos são ainda mais rigorosos, já que o arroz precisa atravessar longas distâncias sem perder qualidade. Nos centros urbanos e nos pontos de comercialização, o arroz se apresenta de diferentes formas, refletindo a diversidade de preferências culturais. Em supermercados, mercearias e feiras, o consumidor encontra arroz branco, integral, parboilizado, de grão longo, curto ou médio, além das variedades especiais. O preço do arroz é influenciado por fatores como safra, custos de produção, transporte e demanda internacional. Em alguns países, o arroz é subsidiado pelo governo, por ser considerado alimento essencial, garantindo acesso da população mais pobre. O comércio do arroz é tão estratégico que, em momentos de crise, oscilações no preço podem desencadear impactos sociais e políticos significativos, já que se trata de um produto básico presente diariamente na alimentação de bilhões de pessoas. Por fim, o ciclo do arroz se completa no consumo. Na cozinha, ele é um dos alimentos mais versáteis e universais. Em países da Ásia, é a base da dieta, consumido diariamente como acompanhamento ou prato principal. Na China, o arroz cozido simples acompanha carnes, vegetais e molhos. No Japão, ele é preparado em forma de bolinhos de arroz, onigiri, ou como base para sushi. Na Índia, compõe pratos aromáticos, como o biryani. No Brasil, é inseparável do feijão, formando a combinação mais tradicional da alimentação cotidiana. Em países mediterrâneos, dá origem a pratos como a paella espanhola e o risoto italiano. Além dos pratos salgados, o arroz também é usado em sobremesas, como arroz doce, bolos e mingaus. Sua neutralidade de sabor e versatilidade de preparo explicam sua presença universal. Nutricionalmente, o arroz é uma importante fonte de carboidratos complexos, fornecendo energia rápida e sustentada para o organismo. O arroz integral agrega fibras, vitaminas do complexo B, ferro e magnésio, enquanto o branco, embora menos nutritivo, ainda é valioso como base energética. Em regiões onde o arroz é consumido em grande quantidade, programas de fortificação adicionam nutrientes como ferro e ácido fólico, ajudando a combater deficiências nutricionais na população. O valor cultural do arroz também é enorme. Ele está presente em rituais, festas e tradições, simbolizando fertilidade, prosperidade e união em diferentes culturas. Dessa forma, o caminho do arroz, desde a semente até o prato, é muito mais do que um processo agrícola e industrial. É uma cadeia complexa que envolve planejamento, tecnologia, trabalho humano, infraestrutura e logística. O arroz conecta o campo e a cidade, o produtor e o consumidor, o local e o global. Sua produção influencia a economia, o meio ambiente e a cultura. A cada safra, agricultores enfrentam desafios climáticos, pragas e variações de mercado, mas continuam garantindo o fornecimento desse grão que, junto ao trigo e ao milho, formam a base alimentar do planeta. O arroz é, assim, um símbolo de sobrevivência, de tradição e de partilha, presente na mesa de diferentes povos e classes sociais. Seu ciclo produtivo, que começa na terra fértil, irrigada pela água, e termina no alimento que sustenta famílias, exemplifica como a agricultura é uma das mais fundamentais atividades da humanidade. Se você gostou deste vídeo, nos ajude a este canal continuar existindo. Deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos e parentes.